Fala galera, Padrão Ouro, bom dia. Tô aqui naquele jardinzinho já que vocês já conhecem, né? Domingueira, quarentena, partiu o plantãozinho aqui no CTI. Vamos ver o que nos aguarda e eu vou passando pra vocês tudo aí que eu achar relevante, que foi importante. Então, chega de enrolação, let's bora, mais um let's bora, chama que vem, tamo junto. Fala galera, beleza? Mandando aquele petróleo. Vai, Giovana? Vai, né? Falar um pouquinho aqui pra vocês sobre os perfis dos pacientes que a gente está recebendo aqui, que estão apresentando resultado positivo para Covid. E vou comentar também outro caso aqui interessante que apareceu aqui para nós. Bom, perfil dos pacientes são pacientes que... Fala tu, gasometria, valeu. Uma gasometria aqui para ver. Todos os pacientes apresentam alguma comorbidade que estão chegando para o CTI num estado moderado a grave ou grave. Os mais jovens aí na faixa não, a Ana Paula tinha menos, né? 43, mas ela é uma paciente que tinha transplante renal há 25 anos, imunossuprimida, então tinha uma comorbidade importante de imunossupressão. Um outro paciente jovem que eu lembro também, acho que tinha uns 47 anos, mas era diabético tipo 1, tratamento irregular, tratamento irregular também, então tinha uma comorbidade importante, era um paciente de risco. Paciente DPOC, fumante de longa data também, resultado positivo, essa bem mais idosa, paciente com 90 anos, vou falar um pouquinho mais baixo para não atrapalhar aqui. A quantidade de casos realmente está maior. Então, só para comentar com vocês que os pacientes estão realmente com algum fator, né, alguma outra patologia de base que torna os casos bem graves, né? E o interessante também é ressaltar como que o pulmão deles está sendo acometido mesmo pela virose, né, pelo Covid-19. Assim, eu tenho pouco tempo de formado, mas na minha prática clínica, quando a gente recebia realmente um paciente com quadro respiratório, a gente quase não via paciente com esse padrão de doença pulmonar intersticial viral. Era coisa muito rara, eu vi poucos mesmo, a maioria era quadro bacteriano, consolidação clássica bacteriana. Então, o que mudou, né? O que mudou é que grande parte desses pacientes que vêm com quadro respiratório, eles vêm com a tomografia típica de pneumonia viral, muito mais frequente. A única coisa que mudou no nosso meio, da minha prática de médico do ano passado para cá, é a presença agora da epidemia do coronavírus, né? Então, realmente, o vírus, ele, ao que tudo indica, né, e todos os estudos estão mostrando, ele tem realmente a capacidade, e o que a imagem desses pacientes também está mostrando, o quadro clínico, tudo, é que eles têm uma capacidade mesmo de causar um dano pulmonar aí. E a evolução dos pacientes está muito diferenciada, assim, é muito heterogênea, porque depende muito do status fisiológico do paciente, né? Quando o paciente, por exemplo, fica grave, mas ele tem uma reserva fisiológica funcional, ou seja, ele ainda tem uma capacidade, uma resiliência dos órgãos para conseguir se recuperar, mesmo quando o paciente é entubado, ele consegue se recuperar, né? Ele consegue evoluir bem e sair, ter alta e ficar bem. Mas quando o paciente já tem muita comorbidade, muita lesão de órgão-alvo, não precisa necessariamente ser uma lesão pulmonar em si, mas pode ser uma lesão renal, uma lesão cardíaca. Dificilmente eles conseguem sair do quadro grave e voltar a ter um quadro saudável. Então a evolução está muito heterogênea e não depende isoladamente do coronavírus, depende do estado de saúde geral do paciente. Então já vale a pena aí um recado para vocês. Claro, se preocupem hoje com a questão do coronavírus, com a questão da quarentena, evitar se contaminar não só pela sua saúde, mas também para evitar transmitir para outras pessoas.
mas cuidem da saúde de vocês, vamos cuidar da nossa saúde de modo perene, né? Porque lá na frente isso vai ser útil para a gente, você vai ter uma qualidade de vida melhor e você vai estar menos suscetível a qualquer tipo de fator ambiental, né, como é o caso desse vírus, que possa prejudicar a sua saúde e te colocar num quadro grave, né? Então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. A outra questão que eu quero levantar aqui, que eu acho que é importante, é em relação à frequência dos casos de coronavírus, né? Os casos estão aumentando, né, Dio? Então, né, os casos estão... devido à infecção comunitária agora, né? Uma transmissão de pessoas assintomáticas. A gente está recebendo uma quantidade maior de pacientes mesmo. A gente já está aqui no plantão junto tem o quê? Um mês? Mais, né? Mais? Porra. 2 meses? 2 meses. Mês passado, a gente estava recebendo o quê? Geralmente 1 por plantão, não era? 1 por plantão, assim. Agora a gente está recebendo, por exemplo, aqui o plantão, a ala do Covid, só tem uma vaga que já vai ser ocupada, que a gente está esperando o paciente vir de transferência. Está lotado. Então a gente está recebendo, assim, uma rotatividade bem maior. A gente pode dizer tranquilamente que dobrou, quase triplicou? Com certeza. Sim, mais ou menos por aí. Então, o que assim, é esperado numa curva de epidemia. Isso é esperado, né? Pelo que os especialistas aí estão dizendo, os sites que eu estou acompanhando, que é da World Health Organization, UpToDate e da Central Disease Control. No Brasil, a gente ainda não chegou no ápice da epidemia, então a gente está na curva ascendente. Então é natural que a gente tenha aí essa maior frequência desses casos chegando. Então, por enquanto aqui a gente está conseguindo dar conta em relação a equipamento, em relação a medicamento, mas espero que a gente também consiga aí, que todos os lugares consigam, tomara que tudo dê certo, né? Mas todos nós temos o nosso papel, não só os médicos, vocês também, quem não é da área da saúde, também tem uma participação ativa nesse processo aí, seguindo as recomendações, beleza? O outro caso que eu quero comentar é um caso que aí não tem a ver com coronavírus, é um caso de uma paciente que apresentou um cisto da bolsa de Rattke. Aí você fala, Bruno, o que é isso? Tá xingando, que negócio é esse? Que voodoo é esse? Olha só, a bolsa de Rattke, ela é uma estrutura, uma região que fica entre as hipófises, né? Entre a adenipófise e a neurohipófise. Então o que acontece? A parte superior, né, desse que vai ser o tubo digestivo, ela começa a originar justamente um prolongamento, né, que desce do tecido neural primitivo e forma a neurohipófise, né, e o assoalho, né, que é como se fosse a base do tubo digestivo, da uma parte que vai formar a boca, estruturas da cavidade oral, ela sobe e forma também como se fosse uma evaginação, que é o que vai ser a adenipófise. Então, como se fosse uma bolinha, né, do teto, fazendo uma gotinha descendo para formar a neurohipófise, que é um prolongamento do hipotálamo, e uma bolinha subindo, que vai formar a adenipófise, e elas vão se conectar. Quando elas se conectam, no meio fica tipo um espaço que não é nem adenipófise e nem neurohipófise, e é isso que é a bolsa de Rattke. O que essa paciente teve foi um cisto, que é um tecido que cresce, né, geralmente com acúmulo de líquido dentro, começou a aumentar o volume da hipófise. E aumentar o volume da hipófise é uma coisa perigosa, porque ela tem um espaço muito curto dentro da célula túrcica. E essa expansão começou a pressionar ali o quiasma óptico, que é justamente o cruzamento dos nossos nervos ópticos que vão chegar até a órbita. E isso começou a comprimir, gerar cefaleia, né, que é um sintoma comum quando você tem tumor ou cisto de hipófise, e ela começou a ter uma perda do campo visual lateral dos dois lados, né? Então, isso aí é um sinal de urgência para a cirurgia, uma indicação de cirurgia urgente. E aí ela fez a cirurgia, removeu o cisto da bolsa de Rattke, e aí ela começou a apresentar um diabetes insípidos central. Esse diabetes insípidos, o que é o diabetes insípidos, né? É uma disfunção do eixo do ADH.
ou o ADH não é produzido, né, pelo hipotálamo, que é o caso do diabetes insípido central, que é o dela, que foi um diabetes insípido central no pós-operatório desse cisto da bolsa de Hatch. Mas também existe o diabetes insípido nefrogênico, que é quando você tem o hormônio ADH no organismo, mas ele não funciona bem porque o rim não responde bem nesse caso. Aí são outras patologias envolvidas, né? No caso dela, ela estava urinando absurdamente, urinando 900 ml em 1 hora, no primeiro dia e no segundo dia do pós-operatório. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer justamente o hormônio ADH sintético, que é a desmopressina. E é impressionante como que o paciente responde bem com a desmopressina, também conhecida como DDAVP. E isso, ele age, né, como se fosse um análogo do ADH e vai fazer a função do hormônio ADH, que é estimular a reabsorção de água renal. Então é um caso raro, né, que apareceu aqui, interessante, que tem a ver com a neuroendócrino, que eu gostaria de trazer para vocês aqui. O paciente evoluiu bem no pós-operatório, não está mais com cefaleia, melhorou a questão visual dela. No primeiro dia ainda tinha alteração de campo visual, estava enxergando só. Imagina que a gente pega o nosso campo visual, né, e divide em 2 quadrantes. Ela estava inicialmente enxergando só os quadrantes, né, internos. No dia seguinte, pós-operatório, ela continua ainda com os quadrantes externos, né, laterais, comprometidos, mas hoje já está sem essa queixa. Então isso é sinal de que a pressão ali no quiasma óptico já melhorou. Não está com dor de cabeça, era só mesmo uma questão da diurese que estava muito intensa, mas fazendo a desmopressina ela ficou bem, certo? Então é isso, pessoal, videozinho para comentar com vocês aí um caso interessante, perfil dos pacientes mais graves de Covid que estão aparecendo aqui pra gente no CTI. E também dá um alô aí, Giovana. E também a frequência de casos que a gente está recebendo aqui, beleza? Grande abraço a todos, vejo vocês nos próximos vídeos e nos plantões por aí. Tchau!